Eu convido a participar dessa conversa o diretor de opinião, Walter Jorge. Seja bem-vindo, Walter. Boa noite, Irna. Boa noite quem está nos assistindo. Walter, como é que você avalia o tom adotado pelo ministro Dino em relação a essa questão das emendas parlamentares? Olha, eu acho que o ministro está agindo no limite do que é sua competência. Quer dizer, há uma grita já do Congresso no sentido de, extrapolando aquela história de que o Supremo, o Judiciário tenta se intrometer em assuntos de outros poderes, mas me parece que ele está agindo absolutamente dentro do que é uma das missões do STF, que é exatamente vigiar, estar atento ao cumprimento do que é constitucional. E a Constituição é muito clara no sentido de exigir transparência absoluta dos atos públicos. E aí nada é mais importante nesse sentido do que como é que os nossos homens públicos lidam com o dinheiro público. Né? Então me pareceu claro para todo mundo desde o início que esse caminho adotado pelo Congresso mais recente tinha por objetivo driblar aquilo que ele tinha em momento anterior já determinado, o ministro Flávio Dino, nos seus despachos, nas suas decisões. E era, olha, é preciso ficar claro o dinheiro que sai do Congresso na forma de emenda, quem é que está sugerindo, quem é o autor daquilo, para onde vai aquele dinheiro, o gato passou aqui, quem é que está sugerindo, para onde vai aquele dinheiro e qual é o compromisso, inclusive, de quem está recebendo, de fazer o melhor uso daquele recurso, no caso de uma gestão, de uma administração municipal, para onde ele esteja sendo encaminhado. Eu acho que isso é que o ministro, através de suas decisões, está exigindo dos parlamentares, e me parece que é coisa absolutamente dentro do que é, repito, do que é o limite da competência do STF e do que espera o cidadão, né, que é quem, afinal, é responsável por aquele dinheiro que os parlamentares estão administrando e tentando. Então, eu acho que tem uma crise política instalada, as primeiras reações indicam isso, que isso pode, inclusive, repercutir na própria votação do orçamento de 2025, pode entrar num outro ritmo, vai haver dificuldade da parte dos congressistas, eles vão colocar essa dificuldade, vinculando a essa situação, mas eu entendo que isso faz parte do jogo, quer dizer, o Congresso, que vai mudar de presidência a partir de fevereiro, né, tanto a mesa da Câmara como a mesa do Senado vão ter, com as suas novas direções, de se adequar e buscar um diálogo com o Supremo e com o Executivo que tire a situação desse estágio em que ele está, mas fundamentalmente que garanta aquilo que o ministro está, com muita justiça, exigindo, que é transparência no uso dos recursos públicos através das tais emendas parlamentares. Mas esse é um ponto que já desde a decisão anterior dele já tinha gerado vários desdobramentos, inclusive para aprovação, né, de pautas importantes aí do governo no Congresso. Qual é o tipo de impacto que a gente pode ter, por exemplo, na lei orçamentária, né, que ficou para ser votada no ano que vem? Deveria ter sido aprovada esse ano, né? Pois é, no meio dessa crise, não só o próprio orçamento, como a própria lei de diretrizes orçamentárias chegou a ser ameaçada. A lei das diretrizes orçamentárias, o governo, através da sua articulação, ainda conseguiu votar, mas o orçamento não. O orçamento era para ter sido votado até sexta-feira, né, confundiu-se com a história do pacote fiscal e acabou o governo priorizando a análise e votação do pacote, e o orçamento ficou para janeiro, para o ano que vem. O que acontece é que o relator do orçamento, que é um senador da Bahia, aliado do PT, o Ângelo Coronel, reagiu muito mal a essa decisão do ministro Flávio Dino e já disse que talvez fique para fevereiro ou março essa votação, porque essa situação complicou muito as coisas. Então está se tentando estabelecer relação entre o que eu acho que não tem relação direta, pelo menos, né? Pode ter uma relação indireta, um efeito, uma consequência, mas eu acho que isso, como eu disse, é do jogo político. Agora, o governo, através de sua articulação política, tem que se empenhar agora para distensionar, na medida do possível, as coisas. Eu acho que tem que exigir do Congresso que ele cumpra essa postura do Congresso de má vontade, digamos assim, ela fica muito clara
Por exemplo, o próprio parecer, o grupo técnico, a equipe técnica do Senado, quando a mesa da Câmara, a mesa do Congresso, decidiu por essa alternativa de utilizar as tais emendas de líderes de bancada e, através delas, esconder os autores reais das emendas que estavam sendo liberadas, estavam sendo negociadas e liberadas com o governo, o parecer dos técnicos do Senado foi claro no sentido: nós não estamos cumprindo aquilo que foi acordado com o STF nas conversas com o ministro Flávio Dino. Então, os técnicos do Congresso têm consciência de que a questão é do lado político. Então, do lado político, o governo tem que colocar a sua articulação para trabalhar, para ver como é que consegue. Agora, eu acho que da parte do governo também deve haver, na mesma linha que o ministro Flávio Dino faz, de exigir dos parlamentares, ou pelo menos cobrar dos parlamentares, ou querer dos parlamentares, que eles sejam transparentes. O que está se exigindo é tão básico, né, que chega a ser constrangedor que se tenha que discutir isso no ambiente político. Quer dizer, o que está dizendo, olha, quem é que está propondo essa emenda? Quem é o autor? Como o Biagi detalhou lá, ele quer uma ata que diga lá: quem participou dessa reunião foi esse parlamentar, a decisão foi tomada por esse grupo, portanto, é responsável por esse dinheiro. Depois você vai fazer a busca desse dinheiro, vai ver se houve desvio. Se houver desvio, claro que aquele grupo que assina aquela ata está se responsabilizando de alguma forma pela destinação daquele dinheiro. Então, tratando-se de dinheiro público, que está em discussão aí, é uma coisa tão básica que, repito, chega a ser constrangedor que esse tipo de cobrança esteja sendo feita a parlamentares brasileiros a essa altura da vida do país. Que a partir do momento que isso seja disponibilizado, o cidadão também passe a acompanhar com maior, vamos dizer, a maior assertividade, né? Como é que esses recursos estão sendo utilizados, direcionados. Pois é, mas esse acompanhamento que o ministro, através da sua decisão, está sugerindo, ou está determinando, é exatamente para facilitar esse trabalho do cidadão. Só que o cidadão for olhar hoje, ele não sabe quem é que está propondo aquela emenda, ele não sabe quem é o autor, ele não tem ideia de quem é o autor, porque tem uma série de informações que deveriam estar explicitadas, e a não apresentação dessa ata que o ministro cobra faz com que não se saiba. Então fica uma decisão que quem é responsável por ela é o líder, é uma história de bancada, é uma figura que se criou nessa confusão toda para poder driblar a decisão original lá do ministro, que, repito, insisto, ele está pedindo o básico. Nós estamos tratando de orçamento público, não estamos tratando do orçamento doméstico dos parlamentares, não. O que é que eles fazem com o dinheiro em suas casas? É o que eles fazem com o dinheiro público, que eles têm uma cota a que tem direito como emenda. Eu não gosto de criminalizar a ideia de emenda, quer dizer, a emenda em si, quando vem essas votações aí, nós próprios da imprensa fazemos, o governo liberou X ou Y. O problema não é o governo ter liberado. E aí, quando eu falo governo, é o atual, o anterior e o que vem, né? O problema não é o governo ter liberado. O problema é o seguinte: aquilo está devidamente... o processo está se dando com devida transparência para qualquer problema que aparecer mais na frente. Esse acompanhamento que você sugere que o cidadão faça, e ele precisa fazer, ele tem a noção de quem é que está propondo aquele dinheiro, para onde é que ele vai. O ministro, lá no seu despacho inicial, na sua decisão inicial, ele chega a pedir uma coisa que parecia que ele estava falando. Olha, é o seguinte: essa emenda ela vai para a obra X no município Y, então que se cobre do ministério que vai administrar para onde é que vai ser, dá um plano para a execução daquela obra. Então, esse dinheiro vai chegar ao ministério em X tempo, a tal obra vai estar pronta ou não. Mais básico do que isso é impossível, né? Quer dizer, eu repito, a gente está falando de dinheiro público. Todo esse dinheiro que está em discussão, esses 4 bilhões e 200 milhões, saem dos cofres públicos. Então, é preciso que essas pessoas que estão direcionando esse dinheiro, que eles deixem devidamente registrada a responsabilidade que tem por ele, que depois, quando a gente for entrar, nós estamos no meio de um escândalo aí com orçamento que a Polícia Federal está investigando, né? Que mostra que essa coisa tem que ser objeto de permanente acompanhamento. Então, e esse acompanhamento é mais fácil ou mais difícil na medida em que haja transparência. Isso é o que está em discussão nesse momento, e isso é o que está determinando, para mim,
sem nenhuma explicação plausível, que está determinando essa reação da parte do Congresso Nacional. Muito obrigada, Gualter.